O que é destaque nesta segunda-feira? Tensão na Bolívia. Evo Morales renuncia à presidência, tem ordem de prisão decretada e diz que foi vítima de um golpe. A ex-presidente do Tribunal Eleitoral Federal já está presa. Enem termina com 27,19% de ausentes, menor taxa desde 2009. Após STF abrir as portas das cadeias, CCJ da Câmara se reúne hoje para discutir mudanças na Constituição para a volta da prisão após condenação na segunda instância. Manaus vai sediar encontro nacional sobre violência doméstica. Final de semana violento. Motorista de ônibus leva 5 facadas durante assalto a coletivo. Homem é morto a golpes de faca ao tentar salvar a ex-companheira que era agredida pelo atual marido. 2 homens morrem e um fica ferido após serem baleados próximo de bar no bairro União da Vitória. Desaparecido há 2 dias, corpo de homem é encontrado em geladeira na invasão Monte Cristo. No bairro da Paz, pistoleiros da motocicleta executam um rapaz com 4 tiros. Rapaz de 18 anos é morto com um tiro no peito no bairro da Raiz. O Jornal da Manhã começa agora. 5h50 em Manaus. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 80%. O Clima Tempo fala que é de 86% a chance de 10 milímetros de precipitação pluviométrica e que a temperatura máxima será de 33 graus. 26 graus no momento aqui no Complexo Difusor de Rádio, no sítio histórico da cidade, com 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 11 de novembro. Chegamos aos 315 dias do ano e faltam 50 para terminar 2019. Dia de São Martinho Toures. Também é dia do supermercado e o início da Semana Internacional da Ciência e da Paz. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1923, Adolf Hitler é preso em Munique por alta traição por seu papel no putsch da cervejaria. 1941, inicia-se a produção do Jeep pela Williams Overland. 1904, a população do Rio de Janeiro se mobiliza em protesto à vacinação obrigatória contra a varíola imposta por Oswaldo Cruz. Em 11 de setembro de 1909, os Estados Unidos instalam no Havaí a base naval de Pearl Harbor, que é bombardeada pelos japoneses em 1941. Os pilotos nipônicos afundaram 19 navios e 188 aeronaves foram destruídas. Um encoraçado afundou com 1.177 tripulantes americanos. 2000, desastre de Caprum, 155 esquiadores e praticantes de snowboard morrem quando um teleférico pega fogo em um túnel alpino em Caprum, na Áustria. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que está desde o início da madrugada nas ruas da cidade. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito na cidade, como é que está nesse instante? Paulo, o trânsito se desenvolve de maneira tranquila até o presente momento nas principais vias da cidade, com exceção da Avenida Grande Circular, que tem uma grande movimentação nesse momento, principalmente devido aos terminais 4, terminal 5, que dão acesso à Avenida Grande Circular nesse momento, bem como os ônibus que vão em direção ao Parque Industrial, ao Distrito Industrial Paulo Guerra, através da Avenida Grande Circular. Um ouvinte aqui, Pellegrini, dá a seguinte informação através do aplicativo Humano. Em São Paulo de Olivença, um agricultor foi devorado por uma onça pintada, Pellegrini. Pois é, Paulo, isso vem acontecendo muito no interior também, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira. Lá a onça de noite mexe na lata do lixo como se fosse cachorro. O negócio não é fácil não no interior, nessa questão de onça, Paulo Guerra. Eu mesmo, em certa ocasião, em uma das minhas aventuras no Lago do Limão, já cheguei a ver uma onça que pesava aproximadamente 1 tonelada. Paulo Guerra, realmente muita onça aí no interior do estado. Pellegrini, essa onça eu vou te contar, era o peso de submarino, não? Pois é, Paulo Guerra, tem muita coisa, muitas feras na mata que ainda são desconhecidas. Pois é, e você ficou todo arrepiado, né, Pellegrini, ao avistar essa onça?
Não, Paulo, é muito simples. Eu aprendi uma certa ocasião que você tem que olhar bem na cara da onça e bater uma palma. É palma só. Ainda tem, tá bom. Você corre que é uma beleza. Eu sei que você é corajoso, mas não tanto. Pelegrini, eu vou te contar, você começou a semana muito bem, contando a história da onça. Pois é, já essa pessoa lá no interior, né, Paulo, não teve a mesma sorte, né? Pois é, Pelegrini, essa onça era pequena e terminou devorando o homem. Não era essa toda, não tinha essa tonelagem toda que você falou, não. Mas, Pelegrini, e muita gente reclamando, motoristas reclamando, as carretas que trafegam nas ruas de Manaus. Era proibido, Pelegrini, as carretas trafegarem em vias de grande circulação em horário de pico? Pois é, Paulo, você tem toda a razão, né? O ouvinte também que reclama, essas reclamações são recorrentes e são, né, Paulo, verídicas. Infelizmente, essa situação acontece muito. Você tem uma ideia, Paulo, dessa questão de carreta, ali na Avenida Grande Circular, logo após a rotatória da Samsung, logo após ali, para quem vai para a Ceasa, para quem vai para o Parque Industrial, tem lá a Ducargos, é uma empresa lá que trabalha com negócio de cargas. Na frente, na Avenida Grande Circular, que está em obras, é uma situação bem complicada no trânsito, no horário de pico, não é fácil. Você imagina uma rotatória em obra e à frente dessa do Cargos, bem pertinho, a 100 metros da rotatória, 5 carretas dessa de carregar container, né? Só o cavalo, 5 ocupando uma faixa da pista. Isso já tem mais de 15 dias e nenhuma providência tomada. Pois é, Pelegrini, a gente nos cabe aqui reclamar e apontar onde é que está o erro. E as autoridades estão aí para tomar as providências. 15 dias você já falou e até hoje nenhuma providência foi tomada. Pois é, Paulo, nós já noticiamos isso várias vezes aqui no Jornal da Manhã, também no Giro de Notícias, e infelizmente nenhuma providência foi tomada. Você imagina essa área, Paulo, na hora de pico, assim, tipo 6 horas da tarde, pessoal querendo passar 3 faixas à disposição do condutor, sendo que uma delas é ocupada por essas carretas estacionadas. Pelegrini, é um lembrete aqui para você não esquecer o Festival Folclórico de Nova Olinda do Norte nos dias 28, 29 e 30 deste mês. E o pessoal está te aguardando lá. Pois é, Paulo, vamos sim, né? Principalmente no dia 30, que é um sábado, iremos lá até Nova Olinda. Agora dá para ir de voadeira, dá para quem quiser arriscar também, dá para chegar até de carro, depois de atravessar de balsa, mas vai ser bom o negócio lá em Nova Olinda, sem dúvida. Pelegrini, tivemos um final de semana muito violento. Tivemos, sim, Paulo, muitas mortes, né? Inclusive um duplo homicídio, e era para ter sido triplo se o homem não tivesse escapado, mas continuou internado no pronto-socorro. Pegou tiro nas pernas, nos braços e um na costela. Já os outros 2 acabaram morrendo na hora, Paulo, numa ação aí dos pistoleiros da motocicleta. O trio estava bebendo, estava tomando cerveja lá no bairro União da Vitória, quando foram baleados aí pelo motoqueiro, pelo pistoleiro que fugiu e até o momento não foi identificado. A namorada foi quem descobriu. Desaparecido há 2 dias, corpo de homem encontrado em geladeira na invasão Monte Cristo. Envolvimento com drogas também, Pelegrini. Envolvimento, Paulo, chegaram na casa, reviraram tudo, o mataram e o colocaram numa geladeira que estava no quintal, uma geladeira que estava lá deitada lá, geladeira lá naquela geladeira velha que fica lá no fundo do quintal. Pois é, mataram e colocaram ele dentro da geladeira, fecharam a porta e foram embora. A polícia está investigando o caso. Mais um motorista de ônibus foi atingido por bandidos, né, Pelegrini? Foi esfaqueado, levou 5 facadas durante um assalto. Pois é, Paulo, ele é motorista da linha 059 da empresa Vega. Ele foi barbaramente esfaqueado durante um assalto, Paulo. Foi levado ao pronto-socorro Delfina Vez, onde foi medicado. Houve muito pânico, muito desespero por parte de passageiros. O motorista também passou maus bocados e, felizmente, Paulo, ele não corre risco de morte, mas esteve aí com sua vida nas mãos dos bandidos que mais uma vez cometeram assalto aonde? A linha 59 da empresa Vega, não é, Pelegrini? Isso aí, Paulo, linha 059 da empresa Vega, que faz ali o transporte de passageiros para a Zona Norte, ali para o Tarumã, entrando pelo conjunto Viver Melhor. Pelegrini e os pistoleiros da motocicleta agiram também em outra parte da cidade e foi de novo no bairro da Raiz. O que aconteceu?
Um jovem, Paulo Guerra, de 18 anos de idade, estava à frente de sua casa, quando de repente apareceu um pistoleiro misterioso. Não se sabe ainda, a polícia vai buscar as câmeras de segurança das redondezas do local para saber se esse homem fugiu a pé, fugiu de carro ou fugiu de moto. O fato é que ele disparou um balaço, um único tiro no peito do jovem de 18 anos, que acabou morrendo na hora. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que hoje tem a abertura dos Jogos Escolares de Manacapuru, o Gibu, que vai acontecer lá no ramal Bela Vista. O Beto D'Angelo, o professor Conde, Zeg Deg, toda a turma boa vai estar lá hoje. Eu também vou aparecer por lá. Eu gosto, Paulo Guerra, de abertura de Jogos Escolares. É lá pertinho do Arapapá, ali naquela área do ramal Bela Vista. Um abraço lá pro seu Arthur, para toda a turma do Arapapá que vai estar presente hoje nesse grande evento. Paulo Guerra. Tá bom, Pellegrini, boa viagem até o Arapapá. E os alunos da escola de tempo integral lá de Iranduba estão ainda sem ônibus há mais de um mês e os alunos estão prejudicados. E o ouvinte aqui pergunta ao J.R. se tem solução. O J.R. até me falou sobre esse assunto e disse que vai fazer uma matéria sobre a falta do transporte escolar. Eu inclusive pedi para ele essa matéria e essa semana ele vai falar sobre esse assunto. Na manhã deste domingo, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental detiveram um motorista sem carteira nacional de habilitação e apreenderam 16,73 metros cúbicos de madeiras de diversos tipos dentro de um caminhão. A apreensão aconteceu na Avenida Brasil, bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. 6h05 em Manaus. Algumas reclamações aqui que procedem. O ouvinte está falando aqui através do aplicativo Humano que os ambulantes estão tomando conta das paradas de ônibus na Epaminondas, inclusive dos bancos. E ninguém pode nem passar no local com tanto ambulante. E um ônibus está em pane mecânica lá na Maripiranga, proximidades da rótula do Eldorado, atrapalhando o trânsito nesse instante. É muito ônibus em Manaus, muitos ônibus em Manaus com pane mecânica todos os dias. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zeg Deg. Muito bem, Paulo Guerra. Motoristas que trafegam na M070 a Manoel Urbano reclamam das condições em que a estrada se encontra. Muitos trechos inacabados da obra de duplicação estão em péssimas condições de trafegabilidade, causando assim muitos transtornos para os condutores de veículos. Quem veio nesse final de semana para Manacapuru também reclamou muita lama, muitos buracos e falta de sinalização principalmente. A obra de duplicação parece estar parada, já que há algum tempo não se vê mais as máquinas trabalhando em nenhuma das frentes de trabalho em toda a extensão da estrada. O tempo passou, muito sol se fez, mas os homens e as máquinas que deveriam ter concluído as obras não deram conta e por isso quem usa a estrada para chegar até a capital Manaus vai ter que enfrentar muitos problemas até que a empresa retome os trabalhos. Agora, se você quiser ver uma exposição de máquinas pesadas, carros e caminhões, não precisa mais se deslocar àquelas grandes exposições fora do estado. É só ir até o canteiro de obras da empresa Etan, na Manoel Urbano, e lá você poderá ver todo tipo de máquinas, tratores, escavadeiras, motoniveladoras, rolo compactador, caçambas articuladas, arados, pá carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras, jiricos, caminhões, pipas, cavalos mecânicos, carretas e muito mais. Todos parados sem nenhuma utilização, como se fosse uma grande exposição. Só não se sabe se essas máquinas estão de graça ali. Se não, alguém tem que tomar alguma providência. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Muito boa essa matéria do José Alberto Zeg Deg. Preciso que se explique o que está acontecendo. A M70 está virando um verdadeiro doce. Mais de 3 anos que estão trabalhando na duplicação aí da M70, continua, e agora, segundo o Zeg Deg, as obras estão paralisadas. E assim mesmo, o mesmo acontece na Manaus Taquatiara, na M10, na famosa operação tapa-buracos. Poucos buracos foram tapados até agora e essa operação de tapa-buracos é constante na M10 e a estrada continua também, muitos trechos em péssimas condições de trafegabilidade. Ainda bem que só temos aqui umas 4 estradas, que se tivesse mais seria um verdadeiro caos. 6h08.
A Defensoria Pública do Estado divulga nesta segunda-feira o gabarito da prova do 4º processo seletivo de estágio em Direito de 2019. A aplicação da prova ocorreu na manhã deste domingo na Faculdade Marta Falcão. O gabarito será publicado no site do DPE, neste sítio eletrônico www.defensoria.am.gov.br/editais. A seleção teve 175 inscritos e será utilizada para a formação de cadastro de reserva. Quando convocados, os candidatos aprovados vão receber bolsa mensal de R$779 e auxílio transporte de R$167,20. Os 122 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado UEA Censa para a seleção de médicos para atuar no âmbito do programa Mais Saúde Manaus ProMais deverão se apresentar a partir desta segunda-feira e até a próxima quarta-feira, de 8 às 16 horas, na sede da Escola de Saúde Pública de Manaus Censa, na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras, em Flores, para entrega de documentos e assinatura do termo de adesão e compromisso ao programa. Wilson Lima inaugura 7 e entrega fomento a pescadores de Lábrea. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O governador Wilson Lima inaugurou neste fim de semana no município de Lábrea, a 700 quilômetros de Manaus, o Centro de Educação de Tempo Integral 7 Agostinho Ernesto de Almeida. A unidade, que vai ser administrada pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, custou cerca de R$25 milhões e tem capacidade para atender 950 alunos dos ensinos fundamental e médio. Na coletiva de imprensa, Wilson Lima detalhou a estrutura do SET de Lábrea. Nós estamos entregando aqui uma estrutura moderna, um espaço amplo, arejado, com espaço para a prática esportiva, com piscina, com campo de futebol, com quadra, com laboratório de informática, com biblioteca, com espaço Google, toda refrigerada. E anunciou medidas para restaurar a escola Tomé de Medeiros Raposo, o GM3. Ver como é que a gente pode fazer, se é um convênio com a prefeitura, se é o próprio estado que vai executar a obra, para que a gente possa reformar e voltar a fazer funcionar com qualidade. Na ocasião, o governador também anunciou a entrega de outros 4 SETs no interior do estado, um deles ainda este ano. Nós já entregamos nos municípios de Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant, estamos entregando aqui em Lábrea, vamos entregar até o final do ano mais uma lá no município de Presidente Figueiredo. Estamos com mais outros 3 SETs em andamento que nós devemos entregar no ano que vem. Então é dessa forma que o governo do estado mostra o seu comprometimento com a educação. Ainda em Lábrea, Wilson Lima entregou R$189 mil em fomento do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, a pescadores locais, beneficiando a mais de 1.200 pessoas que exercem essa profissão. 6h11 em Manaus. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas recebe nesta segunda-feira, a partir das 14h30, uma comitiva formada por embaixadores de 9 países da Liga Árabe em visita oficial ao Amazonas. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto se reúne com comunidades indígenas, agricultores e autoridade do Ministério Público Federal para definir a primeira chamada pública indígena da Secretaria. O encontro acontece nesta segunda-feira, a partir das 9h, no refeitório do CEPAM. Os usos de tecnologias para melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer, adotadas por enfermeiros da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, serão apresentados durante o 71º Congresso Brasileiro de Enfermagem, o CB 2019. O evento acontece de hoje até o dia 14 no Centro de Convenções Vasco Vasquez. De autoria do deputado estadual Sinésio Campos, do PT, será realizado nesta segunda-feira às 9h no auditório da Secretaria de Educação do Rio Preto da Eva, uma audiência pública que vai debater e encaminhar providências sobre a regularização fundiária em áreas rurais do município. Neste domingo encerrou a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem em todo o país. À tarde foram aplicadas as questões de matemática e ciências da natureza em mais de 1.700 municípios. Os gabaritos oficiais serão divulgados na quarta-feira, dia 13. Também serão divulgados os cadernos de questões em todas as suas versões. No total serão 6 gabaritos para cada dia de aplicação e 6 cadernos de
e questões de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha. Ao todo estiveram presentes nesse segundo dia de aplicação 3,7 milhões do total de 5,1 milhões de candidatos inscritos. Aqueles que faltaram ao exame correspondem a 27,19% do total. O Ministério Público Brasileiro estará reunido com demais segmentos da sociedade nos dias 13 e 14 aqui em Manaus, no 10º Encontro Nacional do Ministério Público Brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Aberto ao público em geral, o evento é promovido anualmente pela Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, ligado ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. A programação do encontro começa na manhã do dia 13 e quarta-feira, a partir das 8h30 no Teatro Amazonas. Uma breve saudação será proferida pela Procuradora-Geral Leda Mara, anfitriã do evento, e também da Coordenadora Nacional da Copevide, Promotora de Justiça Sara Gama Sampaio, do Ministério Público da Bahia, do Promotor de Justiça Davi Câmara, da 73ª Promotoria de Justiça de Crimes contra a Mulher, do Ministério Público do Amazonas e do Governador do Estado, Wilson Lima. Em seguida, uma apresentação cultural executada pela Orquestra Filarmônica do Amazonas e Coral prestará uma homenagem às mulheres. As palestras e debates começam às 14h30 agora no Auditório Carlos Alberto Bandeira, na sede do Ministério Público Estadual, na Avenida Coronel Teixeira, antiga Estrada da Ponta Negra, onde funciona a Procuradoria-Geral de Justiça. Agora 6h14 em Manaus. Polícia. O motorista identificado como Roman Pérez Pequeno, de 33 anos, foi atingido com 5 facadas durante assalto à linha 059 da empresa Vega no início da tarde de ontem, próximo a um local conhecido como Sopão, na comunidade Campos Sales, no bairro Tarumã. Segundo informações de um familiar, os golpes de faca atingiram braço e costas da vítima, que encontra-se em estado estável no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz. Peregrine, muita confusão ontem numa praça de alimentação. E quando do gol do Gabigol, que agora é um maior artilheiro, já se comparou ao Zico, já atingiu a marca do Zico, a mulher fez um comentário, estava junto com o marido e fez um comentário dizendo que o Gabigol tinha um corpo muito bonito e ele deu um murro nela, não é, Peregrino? Foi uma confusão muito grande. Muita covardia, Paulo Guerra. O Gabigol balançava o pescoço, né? E depois que fez o gol, mostraram o corpo todo, ela disse: ai, esse Gabigol, ai, né? Ai, essa tatuagem, olha a coxa do Gabigol. E o marido da perna fina ficou olhando para ela, meteu-lhe um bofete e foi contido pela população. Pegou o dele também, viu, Paulo Guerra? Pois é, Peregrino, mas uma confusão generalizada. É o que dá, não é, Peregrino? Esse negócio de tá torcendo e a mulher fazer comentários também. Não tem nada que falar, né? Olha a colchona do Arrascaeta, mal ela, aliás, do Gabigol, mas ela sabe que parece que o Gabigol não gosta muito, viu, Paulo? Peregrino, o que mais aconteceu? Vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Cala-te boca, Paulo Guerra, meu chefe tá com tudo. Paulo Guerra, no pronto-socorro 28 de agosto, meu chefe querido, onde deu entrada a vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu logo após o jogo do Flamengo. O detalhe, os dois flamenguistas brigaram muito, e um deles acabou levando a pior e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Detalhe é que, além das mãozadas, dos tapas, do rabo de arraia, ele ainda bateu com a cabeça na sarjeta, e isso fez com que ele desse entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Outro destaque do pronto-socorro 28 de agosto: uma pessoa que deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre dois veículos. Uma mulher de 28 anos deu entrada com várias escoriações pelo corpo e um galo na cabeça. Ela bateu a cabeça, não estava usando cinto, daí os carros bateram e ela sentou-lhe a testa no para-brisa do veículo. Pronto, socorro, João Lúcio! Olha a faca, olha a morte! Um elemento perigoso, conhecido na área como Dani, o Danito, deu-lhe uma facada
uma violenta estocada na barriga de um colega de copo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Era a final da tarde de ontem. Pronto socorro, Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu 4 pessoas vítimas de agressão física somente no final da tarde de ontem. Na boca da noite, também na hora do jogo, outras 3 pessoas foram agredidas também na hora do jogo. O homem deu entrada vítima de várias escoriações pelo corpo. Ele apanhou e apanhou muito de 2 elementos. Ele não sabe dizer quem são esses 2, ele não sabe dizer se foi assalto, ele não quis dizer se tinha uma rixa ou não com os agressores. O fato é que ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com muitos hematomas espalhados pelo corpo. Levou muito chute, levou muita mãozada, levou muito bofete e deu entrada praticamente desacordado. Chegando lá, ele estava todo besta, sabe, Paulo? Como é teu nome? Não sei. Apanhou e apanhou muito, não sabia nem onde ele estava depois da pisa que levou na área do bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Agressão física no planeta dos macacos. O homem levou uma pisa, ele estava roubando, ele apanhou e apanhou muito a murros, chutes, socos e pontapés. As informações dão conta de que ele apanhou do Justiceiro, lá no bairro da Redenção, no planeta do macaco. Quem vai roubar, quem vai matar, quem vai fazer crime, quem vai aprontar lá no planeta do macaco é logo contido pelo Justiceiro do bairro. Um homem barbado, metido a valente, da voz grossa, é quem tá botando pra correr os bandidos. Ele tem a barba grande e é metido não, é valente, bota tudo contra o bandido pra correr e é na base da bala. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Vítima de queda de moto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens estavam em uma motocicleta, um agarrado na cintura do outro. Eles desenvolviam uma alta velocidade, estavam montados em um cavalo do cão, uma moto de 150 cilindradas. Eles vinham em altíssima velocidade e quando chegaram na ladeira da Avenida Camapuã, lá no retorno da morte, uma vergonha o retorno que tem na Avenida Camapuã, todo dia tem acidente, logo após ali o Terminal 4, um retorno lá que todo dia tem acidente e nenhuma providência é tomada. Uma vergonha o retorno da morte, o retorno do acidente. E ontem mais um acidente aconteceu, 2 vinham na moto em alta velocidade, até que fizeram fila dupla para fazer o retorno e o motoqueiro bateu na traseira de um carro. Os 2 ficaram gravemente feridos e foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo. São mais 2 vítimas do retorno da vergonha, do retorno da morte na Avenida Camapuã. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma disputa amorosa por pouco não acaba em morte. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas proximidades da rotatória do produtor. 2 homens disputavam, brigavam, quase um morre pelo amor do mesmo rapaz. É isso aí, 2 homens estavam brigando pelo amor de um jovem. Os 2 gostam do mesmo homem, os 2 foram pra briga. O engraçado é que nenhum parece que gosta da baitolagem não, Paulo. Os 2, assim com jeitão de homem, sabe, estavam brigando e o pivô da confusão é um rapaz de 20 anos de idade, moreno, alto, cor de bronze, barriga tanquinho, coxa grossa, olhos esverdeados e da canela grossa, do mocotó grosso. Quem tem o mocotó grosso, quem tem a batata grossa, tem o maior valor em meio a esse tipo de situação. Quem tem a batata grossa geralmente é envolvido com outro homem.
Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, um apaixonado deitou na pedra do IML ao tentar reatar o relacionamento amoroso com um apaixonado de 40 anos de idade. Foi assassinado pelo atual de sua ex. Ele foi morto pelo namorado atual da esposa dele. Tudo aconteceu assim. Foi assim que aconteceu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ao tentar voltar com a ex, ele foi até a casa dela com algumas flores, com frases já preparadas para tentar reconquistar sua amada. Ao chegar na casa dela, ela estava apanhando, ela estava pegando uma pisa. A amada dele estava apanhando do atual namorado. Ela pegava uma pisa, era murro, era chute, era soco, era pontapé. Ela gritava: ai, 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 não me bate, Solimar. Ai, Solimar. A pisa cantando e o Solimar batendo, e o Solimar pegando uma pisa. O apaixonado não aguentou ver a sua ex apanhando do atual. Foi lá e foi tomar satisfação. Acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Não satisfeito, o atual namorado da ex dele pegou uma faca e desferiu 1, 2, 3, 8 facadas na barriga do apaixonado, que não resistiu aos ferimentos. E morreu de graça, morreu porque foi até a casa da ex. Chegando lá, ela estava pegando uma pisa, ele foi se meter e foi morto a facadas. O assassino cruel já está preso, Solimar Alves Barbosa. O nome do assassino é Solimar Alves Barbosa, que já está preso graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo. A equipe do Coronel Borates já prendeu o bandidão que matou o apaixonado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem até o momento não identificado foi assassinado na ponta de uma faca. Tudo aconteceu na Manaus Moderna. O assassino foi detido por populares. Ele levou uma pisa. Bandido, safado, assassino, ordinário, já está preso. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, não consegui ainda, não foi liberada ainda a ocorrência, o nome do assassino. Sabe-se que ele apanhou da população e foi levado a uma delegacia. Amanhã eu trago o nome desse assassino, safado, bandido, cruel, que matou um homem lá no porto da Manaus Moderna. Muita gente correndo, muitos feirantes apavorados, outros carregadores também olhando a situação devido à morte que aconteceu ali na área do porto da Manaus Moderna. Era gente correndo, até um bombado, rapaz, metido a grande, ai, 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 mataram uma pessoa. Ele se soltou, Paulo Guerra, ao ver o corpo estendido no chão. Ele ali daquela área da balsa amarela, tá cheio dessas coisas ali na balsa amarela. Duplo homicídio no bairro da União. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, alô, você do interior, atenção para a ocorrência. Quando estavam bebendo em um bar localizado lá na área do bairro União da Vitória, 3 homens estavam tomando a cerveja de pobre. Eles blindavam, achavam graça de tudo que aparecia. Tu viu aquele negócio? Hoje vai ter jogo do Flamengo? Estavam rindo, eles estavam bebendo, estavam enchendo a cara. A
cerveja de pobre estava sendo consumida, o famoso litrão. Os 3 estavam bem felizes. Eles não sabiam. Mas 2 deles seriam mortos naquele mesmo bar. Paulo Guerra, aconteceu que 3 homens estavam enchendo a cara. Um olhava para o outro e começava a bebedeira. Eles estavam na área lá do bar quando pistoleiros que estavam montados em um cavalo do cão chegaram até o local e dispararam vários tiros em direção aos 2 homens, aos 3 homens, melhor dizendo. 2 deles morreram na hora. Um outro também que estava na mesa está gravemente ferido e internado no pronto-socorro Delfim Navis. Os pistoleiros mataram 2 e deixaram um no Bico do Urubu. Tudo aconteceu em um bar localizado na União da Vitória. Estava tudo tranquilo. Lá no bar estava tocando o mais recente sucesso do Cachorrão do Brega. Todos estavam animados até que chegaram os pistoleiros em um cavalo do cão e mataram 2. Morte no bairro da Paz. De dia é bairro da Paz, de noite é o bairro do Capeta. Um rapaz de 24 anos, conhecido como Dudu, envolvido no mundo do crime, foi executado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber as balas, ele ainda agonizou por alguns minutos e não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos, os pistoleiros que assassinaram o jovem, fugiram em um cavalo do cão, uma moto de placa não identificada. O jovem ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas já não havia nada o que fazer para salvar a vida da vítima. Um rapaz de 18 anos foi assassinado com um tiro. Tudo aconteceu no bairro da Raiz. O jovem estava na frente da casa onde morava quando de repente apareceu um pistoleiro bom de mira. Ele disparou um único tiro que atingiu o coração da vítima. O rapaz tinha apenas 18 anos de idade. Até a nossa chegada no Instituto Médico Legal por volta das 4h15 da madrugada de hoje, o jovem ainda não tinha sido identificado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra, agora há pouco, em um pronto-socorro da zona leste da cidade, dava entrada a um homem de 49 anos de idade, natural de Manacapuru. Ele consumiu o comprimido da saliência, o comprimido azul, o comprimido que faz rir e faz chorar. Ele passou mal, com a cabeça vermelha, com o pescoço todo vermelho. Ele dava entrada todo troncho. Ficou Paulo Guerra todo esticado, todo troncho, os braços troncho, a boca troncha e outros órgãos também se manifestando. Ele está no bico do urubu, entre a vida e a morte, porque consumiu sem receita médica o comprimido da saliência. Todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. São tantos fenômenos astronômicos que é fácil se perder. Os eclipses, combinação entre Terra, Lua e Sol, e seus posicionamentos acontecem todos os anos, mas tem tipos e espetáculos diferentes. Nesta segunda-feira, Mercúrio irá cruzar o Sol para quem está assistindo a perspectiva da Terra em um mini eclipse. Na verdade, o fenômeno tecnicamente é um trânsito planetário e não terá o envolvimento da Lua. No caso do fenômeno que vamos assistir em todo o país, Mercúrio irá passar em frente ao Sol em um trânsito que inicia às 9h35 da manhã de hoje, hora de Brasília, e termina às 15h04
4 minutos. Os preços das apostas de 8 modalidades lotéricas ficaram mais caros desde ontem. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste foi feito após 4 anos sem elevação dos preços. O reajuste valerá para os sorteios que serão realizados a partir desta segunda-feira. Os novos preços serão os mesmos em todos os canais de apostas. Mega Sena passa de 3,50 para 4,50. A Loto Fácil vai custar R$12,50. A Quina R$2. Lotomania R$2,50. Dupla Sena R$2,50. Time Mania R$3. Loteca 3 e Lotogol R$1,50. 6h42 em Manaus. A seleção brasileira começou a se apresentar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para os últimos amistosos do ano. Arthur, Rodrigo, Casemiro e Éder Militão foram os primeiros jogadores a chegar no Oriente Médio. A comissão técnica também já desembarcou. O desembarque do restante dos convocados é esperado nesta segunda-feira, quando ocorre o primeiro treinamento da seleção brasileira nos Emirados Árabes Unidos, no estádio Al Nahyan. O Brasil enfrenta a Argentina na próxima sexta-feira, às 14 horas, hora de Brasília, em Riad, na Arábia Saudita. Depois encara a Coreia do Sul em Abu Dhabi, no dia 19, terça-feira, às 10h30. A reforma da Constituição é uma das principais exigências dos manifestantes que há semanas protestam nas ruas das principais capitais chilenas. E o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, venceu a eleição legislativa deste domingo, mas sem voto suficiente para alcançar maioria absoluta e governar sem precisar de alianças. Com isso, o impasse deve permanecer no país, que fez a 4ª eleição em 4 anos. O partido Vox, de extrema-direita, cresceu e se tornou a 3ª força do parlamento. A reforma trabalhista completa 2 anos nesta segunda-feira. A proposta trouxe modificações nas relações de trabalho, porém esbarra em questionamentos na justiça, trazendo insegurança jurídica para colocar todas as mudanças em prática. O governo deve apresentar e levar ao Congresso nesta semana sua proposta de reforma administrativa para mudar regras sobre carreiras, ingresso, promoção e salário dos funcionários públicos. Segundo o governo, de R$100 do orçamento da União, 65 vão para a folha de pagamento de pessoal. As mudanças fazem parte do pacote econômico do governo elaborado pela equipe do ministro Paulo Guedes para diminuir os gastos públicos. A Turquia deportou nesta segunda-feira um americano membro do grupo extremista Estado Islâmico e pretende expulsar 7 jihadistas alemães na quinta-feira, anunciou o porta-voz do Ministério do Interior. Um terrorista estrangeiro americano foi deportado da Turquia, afirmou Ismail Katakli, de acordo com a agência pública Anadolu. O porta-voz não informou para qual país o americano foi expulso. Ao mesmo tempo, ele anunciou que 7 terroristas estrangeiros de origem alemã serão deportados na quinta-feira. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, venceu a eleição legislativa deste domingo, mas sem votos suficientes para alcançar maioria absoluta e governar sem precisar de alianças. Como isso, o impasse deve permanecer no país, que fez a 4ª eleição em 4 anos. O partido Vox, de extrema-direita, cresceu e se tornou a 3ª força do parlamento. Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia após 3 semanas de protestos que questionavam a sua reeleição, envolta em suspeitas de fraude. Pressionado, o líder indígena, que ficou 13 anos no poder e iniciaria o 4º mandato, perdeu o apoio das Forças Armadas e foi à TV anunciar que deixaria o governo. No pronunciamento, lamentou a violência nas ruas, acusou a oposição de perseguição e disse ser vítima de um golpe. No fim da noite, Evo disse em uma rede social que opositores atacaram sua casa e que não há um mandado de prisão ilegal contra ele. Na manhã de domingo, a temperatura subiu ainda mais depois que a Organização dos Estados Americanos afirmou que sua auditoria confirmava que houve fraude na eleição vencida por Evo no primeiro turno. Numa tentativa de reduzir a fervura, o presidente convocou uma nova votação e dissolveu o Tribunal Eleitoral. Não foi suficiente. Horas depois, o chefe das Forças Armadas sugeriu publicamente que Evo Morales renunciasse para apaziguar o país. Isolado, ele entregou o cargo. O vice e o chefe da Câmara e do Senado também saíram. O presidente do Tribunal Eleitoral, Maria Eugênia, foi presa. A polícia exibiu imagem dela algemada na televisão. Em declarações à emissora de televisão Unitel, a segunda vice-presidente do Senado, Giannini Agnès, disse que estava disposta a assumir temporariamente, se necessário, diante das denúncias em série. A ordem constitucional seria minha responsabilidade assumir esse desafio com o único objetivo de convocar novas eleições, afirmou. No entanto, como a própria Agnès declarou, o legislativo deveria ser consultado para levar em conta as renúncias e resolver a questão de quem deve assumir a presidência. O ex-presidente Carlos Mesa, que ficou em segundo nas eleições de outubro, comemorou o anúncio
falando sobre um fim da tirania. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou na noite de ontem a respeito da renúncia do então presidente boliviano Evo Morales. Segundo a publicação de Bolsonaro nas redes sociais, a lição que fica para os brasileiros é a necessidade de votos que possam ser auditados. Para o presidente, o voto impresso é sinal de clareza para o Brasil. Bolsonaro disse que a esquerda sempre fala em golpe quando é tirada do poder. Lula disse que foi um golpe a queda de Morales. O México ofereceu nesse domingo asilo político a Evo Morales após sua renúncia à presidência da Bolívia e depois que a embaixada mexicana na Bolívia deu abrigo a funcionários e parlamentares alinhados ao governo de Morales, informou o chanceler mexicano Marcelo Ebrard. O México, conforme sua tradição de asilo e não intervenção, recebeu 20 personalidades do executivo e do legislativo da Bolívia na residência oficial em La Paz, de modo que ofereceríamos asilo também a Evo Morales, escreveu Ebrard em sua conta no Twitter. A Rússia também ofereceu abrigo ao ex-presidente. A reação imediata dos investidores internacionais à libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sugere que o Wall Street não está tão preocupada assim com a situação do Brasil após a decisão do STF. O Brasil pode viver com Lula livre, diz uma reportagem publicada pela revista Forbes. O texto argumenta que é possível prever alguma tensão por conta da incerteza política. Mas o mercado vê Lula como uma notícia velha, com pouca capacidade de criar mobilização, além da sua base tradicional. Após as negociações do mercado, sugeriram que o Wall Street não está preocupado com Lula. A revista alerta para os riscos advindos de um possível aumento de polarização política com agitação e incerteza, o que poderia afetar a economia de forma mais dura. Por outro lado, ressalta que investidores continuam apostando que Bolsonaro deve manter o controle da agenda econômica para aprovar as reformas que são esperadas do atual governo. A conclusão: fique atento a qualquer tentativa de trazer o caos ao Brasil e que seja recebida com apoio virtuoso da imprensa por conta da crescente desigualdade. Uma desigualdade causada inteiramente pela economia que o PT explodiu, mas o caos será de curta duração, avalia a publicação. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. A palavra golpe é usada quando a esquerda perde, diz Bolsonaro sobre renúncia de Evo Morales. A Folha de São Paulo. MEC confirma que votos do Enem vazaram antes do fim da prova. O Estado de São Paulo. Após renúncia de Evo, Bolsonaro defende voto impresso no Brasil. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Jô Soares chama Bolsonaro de rei dos animais em carta ao presidente. Valor Econômico. Bolsonaro diz que Selic deve encerrar 2019 em 4,5. Estado de Minas. Enem termina com 27,19% de ausentes, menor taxa desde 2009. Jornal do Comércio no Recife. Fuzileiros navais chegam em Suape para ajudar na remoção do óleo. Diário do Nordeste em Fortaleza. STF decidirá se a ação contra Flávio Bolsonaro deve travar processo. Porto Alegre, 0 hora. O Congresso tem de repor a prisão em segunda instância, defende o ex-governador Pedro Simão. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Nota de falecimento. As irmãs Derli e Francisca Santiago e sobrinhos comunicam com pesar o falecimento da professora Dalva Santiago Farias. Seu corpo será velado na funerária Almi Neves, na Monsenhor Coutinho, a partir das 8 horas da manhã, de onde sairá às 16 horas para o cemitério São João Batista. Noticiamos com pesar o falecimento da professora Dalva Santiago Farias. O amor do Amazonas está no ar. Difusão.